Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui o nosso GlenceCast, o primeiro podcast da Glence, ok? Eu sou o Wanderson de Paula, mentor e consultor aqui da Glence. E olha só, hoje nós temos aqui a nossa primeira convidada. E como não poderia ser uma outra pessoa, senão ela, a pessoa que idealizou tudo isso, a pessoa que criou a Glence. Então tem uma honra, uma grande alegria da gente bater esse papo aqui com a Adriana Mazaron. Oi, Wanderson, tudo bem? E você? Tudo ótimo também. Olha só, obrigado pelo convite que você me fez. Daqui a pouco o pessoal não deve estar entendendo nada, né? Pô, Glence, um homem falando. Durante o trajeto aqui, essa hora, vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui, qual a minha posição aqui dentro, tá bom? Mas a Adriana foi quem me fez o convite e eu aceitei de muito bom grado, porque eu tenho ela como uma das referências na área que eu atuo. Adriana, eu já quero começar o nosso bate-papo de hoje da seguinte forma: eu te conheço já há algum tempo e você é uma pessoa que passa poder, uma pessoa que passa verdade. Você tem um carro bom, se veste bem, as pessoas que te olham assim, você é uma grande empresária, uma grande empreendedora. Talvez as pessoas lá fora que não te conheçam no dia a dia falam assim: é uma dondoquinha, ali uma filhinha de papai, uma filhinha de mamãe, isso aí nasceu em berço de ouro. Acho que não tem nada para fazer na vida, por isso fundou a Glence, né, para torrar os milhões que ela tem. O marido, né? Talvez com o marido, enfim. Eu quero te fazer aqui uma pergunta. Sempre foi assim? Você nasceu em berço de ouro? Como que foi a tua história? Conta para nós um pouquinho. Oi, Wanderson. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos responder a sua pergunta. Não. Na verdade, não foi assim, não. Como milhões de brasileiros que começam lá do zero, eu comecei também. Uhum. Tá? Então, a minha história é um pouco delicada. Eu tive uma infância meio complicada. Meus pais se divorciaram muito cedo, eu tinha 4 anos, então, a partir dali, desencadeou uma série de fatores, de coisas que aconteceram na minha vida, que me levaram a algumas situações meio desesperadoras, tá? Então, voltando lá atrás. Eu, na verdade, vou voltar, não. Eu vou vir para frente, tá? Depois a gente fala um pouco do passado, até porque meu passado é muito longo. Sim. O pessoal vai entender durante a trajetória, não só do GlenceCast, como também da própria Glence, do próprio Metamorfose, os projetos futuros que nós temos, que vai estar abordando bem a minha vida, tá? Então, hoje eu vou falar um pouco da Glence, que é importante, né? Por que a Glence? A Glence é uma empresa que eu decidi montar, que é de consultoria de imagem da mulher. Mas, Adriana, o que é consultoria em imagem da mulher? Ótimo. Geralmente as pessoas pensam em consultoria em imagem, eu vou ensinar a pessoa a se vestir, eu vou ensinar como se comportar, eu vou ensinar alguns truques para ter um bom relacionamento, para ter uma carreira de sucesso. Na verdade, não é só isso. Tá? Na verdade, o que nós vamos atuar bem na Glence é mais o fator emocional. Uau, sensacional. As pessoas esquecem desse fator principal na vida de qualquer ser humano, Exato. não só da mulher, como do homem. É o fator emocional. É ele que nos move e capaz de não só nos elevar, como também nos colocar lá no fundo do poço. Exatamente isso. Então, em questão à minha vida, vamos lá. Por que o nome Glence? Primeiramente, vamos explicar... Isso já ia ser uma pergunta. Você ia perguntar? Já ia ser uma pergunta. Viu, Já estamos na mesma sintonia. Eu sou uma mulher bem adiantada mesmo a meu tempo, a minha era, digamos assim. Que eu sou nova, tá? Mas a idade não vem ao caso agora, né? Sim. Então, vamos explicar a Glence. A Glence, o porquê o nome Glence? É essa a sua pergunta? Exatamente isso. Por que Glence? Da onde surgiu a Glence? Por que essa ideia? O que te levou a isso? Glence, vamos lá. Eu não estou aqui do nada, viu, Van? Eu não cheguei aqui, vou do nada, acordei, vou criar uma empresa, vou ser consultora. Eu estudei muito para isso. Tá? Eu fiz muitos treinamentos, inclusive nós nos conhecemos em um treinamento, exatamente. Né, bem pesado. E um desses treinamentos eu acabei aprendendo sobre o olhar do observador. O quão é importante o olhar do observador. E aquilo não saía da minha mente. O observar. Então, eu comecei a observar anos ao meu redor. As mulheres, principalmente, tá? Relações entre pai, mãe e filha, relações entre mulher e marido, relações de... todos os tipos de relações que envolviam mulheres, tá? Então, eu comecei a fazer essas pesquisas e comecei a diagnosticar alguns fatores que levavam ao desequilíbrio dessas áreas. Que é justamente, eu cheguei aonde? No fator emocional. Tá.
Então, me especializei mais ainda, principalmente no meu fator emocional. Primeiramente, para mim, estar criando uma empresa, eu teria que estar estruturada emocionalmente. Então, eu teria que curar as minhas dores, as minhas feridas, o meu passado, entendê-los, perdoá-los, seguir em frente, para mim poder ajudar outras mulheres no mesmo caminho. Então, eu consegui fazer a minha jornada, consegui sanar as minhas deficiências em relação a isso, até me tornar a mulher que você vê aqui hoje, e onde eu cheguei na Glense. Por isso, Glense, que é o olhar. Na verdade, Glense é o primeiro olhar, é o olhar diante de tudo, diante da vida. Legal. Adriana, você tocou num ponto aí, né? Você falou que vai ajudar, ou deseja ajudar as mulheres muito na questão emocional. Falando um pouquinho da tua história ainda, voltando um pouquinho lá atrás, tem algo que você passou que abalou o teu emocional e que você enxerga isso hoje em outras mulheres e você pensa assim, poxa vida, eu passei por isso lá atrás, né? Eu tenho como ajudar você, né? Me permita, porque você querer ajudar não quer dizer que a pessoa vai se permitir ser ajudada, né? Mas você passou algo lá atrás, assim, forte emocionalmente, né? No sentido negativo, é óbvio, que você enxerga que você possa ajudar outras mulheres nessa questão X aí que eu não sei qual? Na verdade, não foi algo que eu passei, foram várias situações. Não teve algo assim, um detalhe específico? Teve muitos, mas eu vou começar lá atrás um fator, por exemplo, de imagem. A gente fala de imagem, né? Geralmente você olha uma criança linda, bonita, uma menina, uma adolescente linda, maravilhosa. Então você fala, nossa, qual o grau de dificuldade que ela vai ter? Ela já nasceu linda, loira, olhos azuis, maravilhosa. Então a imagem, eu digo que é um fator importante, tá? Por isso que durante esse processo todo da Glense, do olhar para a mulher, se olhar, ela vai ter que sim para olhar para sua imagem, porque ela é importante, tá? Então, lá atrás, eu tive uma situação quando eu nasci. Naquela época, tudo era muito mais complicado, né? Há 40 anos atrás, eu estou falando, até questão de hospital, de tecnologia. Então, no meu parto, eu tive um grande problema, tá? Meu parto foi um parto normal, foi muito difícil para minha mãe esse parto. E, naquela época, usavam-se um aparelho para tirar a criança quando a criança não saía da barriga da mãe espontaneamente. Se chamava, acredito, forceps, o nome do apartamento, do equipamento, né? Então, na hora que me puxaram, o médico não encaixou direito e puxou no meu olho, tá? Então, quando eu já nasci com um corte imenso aqui, o que depois que eles tiveram que fazer a cirurgia, então, na hora que fizeram a cirurgia, automaticamente a pele é puxada, então ela dá uma caída no olho. Então, isso eu cresci, a minha infância com essa... Eu não vou falar... deformidade é uma palavra muito pesada, mas esse... detalhe, esse defeitozinho, questão, né? Que as pessoas colocavam como defeito, tá? Então, eu sofri muita discriminação, assim, a gente chama o famoso bullying, né? Eu sofri muito bullying na escola, dos meninos, principalmente. Os meninos eram que mais eram maldosos, assim, né? Nesse sentido. Então, eu sofri muito com isso, tá? Na adolescência também, porque eu tinha minhas amigas, a gente saía maquiada, linda, maravilhosa, e os meninos geralmente iam nelas, e em mim não, porque achavam que eu tinha algum defeito, né? Então, isso foi caindo muito a minha autoestima. Isso até agravar muito, você começa a pensar, nossa, eu nunca vou conseguir ninguém, eu nunca vou conseguir me casar, eu nunca vou conseguir família. E até pela situação que eu tive da minha família, que eu não tive família. Então, isso foi bem delicado para mim. Tá bom. Eu te conheço há algum tempo, como a gente falou aqui no começo, né? Eu percebi esse detalhezinho que você falou no seu olhar, mas eu nunca ia ser indelicado de te perguntar isso. Claro. Mas já que você levantou a bola, né? Então eu vou chutar. Claro. Ó, não me entenda mal a minha pergunta, tá? Ok. Eu tinha curiosidade de saber por que essa questão no teu olho. E agora, como você explicou, me diz uma coisa aqui, e também atrelada à questão da sua família, que você falou agora, eu não tive assim uma família. Talvez uma família não estruturada foi o que você quis dizer. Sim. Se você pudesse colocar assim numa balança, né? A questão da sua família desestruturada, com essa questão no seu olho, o que isso mais abalou lá na sua adolescência, que é onde geralmente tem aquela fase da zoação, hoje em dia é chamado de bullying, né? Aquela fase da zoação. Então, ou seja, nessa questão no olho, família desestruturada, você não nasceu em berço de ouro. Quanto juntando esses três fatores, o que isso foi tão difícil para você lá atrás e conquistar algo, talvez um curso, chegar num trabalho novo? O que você teve de impeditivo com essas questões todas?
Olha, eu passei por diversas situações. Essa foram uma das que mais eu lembro, assim, por conta de quando você é criança, você Tá. grava muito forte, tá? Uhum. Essas questões de bullying. Só que eu fui crescendo, aí a situação foi acontecendo outras situações na minha vida, tá? Conforme a idade vai chegando, a gente vai passando Vai algumas passando situações. coisas novas. Óbvio, né? Mas chegou um determinado momento da minha vida, que eu usei tudo isso para me superar, mesmo Aham. sem treinamento nenhum, tá? Sensacional. Eu tinha mais ou menos uns 20 anos, quando eu decidi o efeito contrário. Eu falei, bom, eu vou batalhar as minhas coisas. Então, Uhum. foi onde eu fui atrás das minhas coisas, entrei na faculdade, foi onde eu conheci, tive um namorado, que a gente acabou ficando junto por 2 anos e meio. Então, eu comecei a conquistar essas coisas. Então, para mim, estava tudo bem, estava tudo Uhum. certo, até eu descobri que não, né? Até eu descobri que tinha outras situações que eu iria passar ainda na vida. Tá. E você tem filhos hoje, né? Hoje eu sou casada, tenho 4 filhos. 4 filhos. Acabou, Qual o nome tá deles? passando a foto Lá, aqui, ó. acabamos de falar, passou Acabou ali, de ó. passar. Eu tenho a Natália, que tem 19 anos, 19. a Estela, 16, e os gêmeos Christian e Mateu, que tem 5 Aham. anos. Quando- E meu marido, O tá Marco, ali. olha lá, o príncipe. O meu Marcos Acabou de passar o Mazzanon. príncipe Aqui ali. é a Olha aí de foto novo, do Marcão. nosso casamento, outro casamento. Como assim outro casamento? Vou explicar. Esse é o segundo casamento e esse é o terceiro casamento. Mas tudo com o mesmo homem? O Exatamente. terceiro casamento, assim, eu vi ali que é com o mesmo homem. Eu tô fazendo uma brincadeira, mas peraí, me explica aí que agora você bugou minha mente aqui. Não, claro, vamos lá. Primeiro casamento, segundo casamento, terceiro exatamente. casamento. Até o pessoal da produção tá ali com uma interrogação na Então, cabeça. meio estranho, né? Mas vai ter outros também, tá? Vai ter mais vai casamento ter mais com o Marcos. casamentos, Mas exatamente. por quê? Me explica isso daí. Então, o primeiro casamento ocorreu, obviamente, que a gente decidiu se unir, né? Os outros a gente brinca que é acordo. Eu brinco que mais pra frente vocês vão entender um pouco aí sobre essa dinâmica propriamente na Glense, né? Eu sempre brinquei com o Marcos, casamento é um acordo, e é um acordo, tá? Por que os casamentos às vezes não dão certo? Porque as pessoas esquecem o acordo que fez lá atrás. Porque quando você se casa, você faz um acordo com a pessoa. Olha, nós vamos casar, vai ser assim a nossa vida, eu vou ser seu companheiro, vou estar junto nos momentos ruins. Só que aí vem a primeira dificuldade que acontece, o casamento vai pro buraco. Né? A primeira crise financeira, a primeira briga sobre os filhos. Então, as pessoas esquecem daquele acordo, aquela troca, aquelas juras que fizeram ali. Então, eu brinco com ele que a cada 5 anos a gente casa de novo. A cada 5 anos? A cada 5 anos. É na mesma igreja? Não. Não, aí a gente vai mudando de... Por exemplo, próximo casamento eu quero que seja na Itália. Na então, Itália. Tá. Então, a gente brinca assim, na verdade, não é uma brincadeira. Se quiser me Por quê? convidar, eu não conheço a Itália. Eu vou. Claro. Convidado. Ótimo. Não, mas por quê? Porque essa renovação de voz é importante pro casal. Sabe por quê? Porque naquele dia eu olho de novo no olho dele e se eu falar sim para ele, então eu tô falando sim há mais 5 anos que eu vou passar do lado dele, lutando e dividindo as coisas com ele e sendo parceiro dele. Sensacional. Sensacional. Já que a gente tocou no assunto aí do Marcos, daqui a pouco eu quero voltar mais um detalhezinho lá atrás, tá? Mas só para não deixar a peteca cair, onde você conheceu o Marcos? Como que foi que vocês se encontraram? Como que é a relação de vocês hoje? Ela é sadia? Porque você teve uma história difícil lá atrás, você falou, né? Isso abala o seu casamento e em algum momento que você pensa, puxa vida, eu passei por situações tão difíceis lá atrás, né? E às vezes a gente sempre pensa nisso, nas situações difíceis. Isso de alguma maneira interfere no seu casamento hoje ou não? Olha, eu vou responder essa pergunta, primeiramente, falando um pouco sobre... o Glencecast, na verdade, está existindo, né, para a gente trazer a história das mulheres. Tá? Eu sou a primeira mulher a estar aqui hoje, Sim. mas terão outras mulheres com a oportunidade de contar a sua história de vida e dizer o que quer fazer ainda da vida, o que pretende. Então, eu vou responder essa pergunta antes de tudo isso, porque é um fator delicado, tá? O pessoal que vai começar futuramente a entender a Glense, eu vou trazer, abrir muito a minha vida, abrir muito o meu passado, e às vezes as pessoas têm relutância de falar sobre problemas do passado, sobre dores. Vergonha, tá? Então, uma coisa eu quero deixar aqui bem claro para você, que a minha história você conhece bem, uma parte dela, e não é delicada, não é simples, é pesada. Então, eu não tenho vergonha nenhuma em falar sobre isso. Então, eu estou falando isso porque eu vou responder a sua pergunta do Marcos. Eu conheci o Marcos numa situação bem delicada, tá? Ele estava num casamento complicado, ele vivia num completo emaranhado de situações ali que não conseguia sair. E para mim foi muito difícil me envolver com ele, porque meus pais se separaram, porque meu pai traiu a minha mãe e conheceu a minha madrasta, então a traição para mim era um fator muito delicado, tá? Eu escutei a minha mãe a vida inteira falando sobre amante, então essa palavra para mim é uma palavra muito feia, muito dolorosa. Então, quando eu conheci o Marcos, a verdade
bem da verdade, eu até estava comentando outro dia com um amigo, é que no primeiro dia que eu vi ele, foi mágico, foi amor à primeira vista, existe, Legal. tá? Mulheres existem, quem acha que não existe, existe. Aí, tá vendo aí? Ó, existe amor à primeira vista. Ó. Existe, Tá foi aqui muito uma prova. forte. Foi muito forte, foi uma ligação de almas mesmo, só que almas que se encontraram no momento errado. Que acontece muito isso. Uhum. Que às vezes você é só alma gêmea, mas você se encontrou no momento errado. Então, naquele momento, eu encontrei minha alma gêmea no momento errado. Tá. Então, a gente passou por um longo processo para a gente poder ficar junto. Foram 10 anos para lutar para ficar junto. Então, foram 10 anos? 10 anos. 10 anos para conseguir o primeiro passo de se libertar para poder começar uma história. Então, eu brinco que a minha história começou 10 anos depois que eu conheci ele. Mas vocês, agora curiosidade mesmo aqui. Vocês se conheceram assim, mas vocês namoraram, ficaram juntos ou não? Você conheceu depois de 10 anos, se eu me reencontrou? conheci, não, a gente se conheceu, mas eu mantive uma relação com ele durante 10 anos. Durante 10 Só anos. que essa relação foi muito difícil exatamente pelo termo amante. Tá. Então eu perdi familiares por conta dessa preconceito. Tá. Então eu não gostava como eu era titulada na família, tem amante. Então isso doía muito, então eu me afastei de familiares por conta disso. Então foi essa situação que eu tive que manter durante 10 anos. Só que nós tivemos no meio do caminho uma filha, que é a Estela, 16 anos. Sim. Então, a nossa relação, ela se tornou mais sólida pela Estela. Que era uma família, só que não podia ser uma família... A família tradicional, doriana. Tradicional, exatamente. Só que a gente era uma família. A gente tinha casa, a gente tinha cachorro. Então, a gente era uma família, só que não titulada, né, por papel família. Tá. Você falou agora da sua filha Estela, assim, outros 3 filhos. Sim. E voltando assim um pouquinho, né? Muitas mulheres, né, Adriana, quando passam por algum problema emocional e acabam engravidando, automaticamente ela remete toda a dor que ela passou com os pais lá na infância dela. Né? Por exemplo, se os pais tinham escassez de dinheiro, eram muito pobres, ou era um pai encarcerado, vício de álcool, droga, seja lá o que for, essa mulher, quando ela fica grávida, ela remete tudo lá no passado. Ela pensa, puxa vida, eu vou repetir a história da minha mãe. Eu vou sofrer porque meu pai fazia isso, meu pai fazia aquilo, e isso vai acontecer com meu filho. Mas geralmente não. Mas ela acaba passando isso, essa preocupação, essas dores para o filho dela. Você tem 4 filhos, como você falou agora, a tua história lá atrás também foi uma história sofrida, uma história de superação. Nas suas 4 gravidez, você chegou a pensar em algum momento, puxa vida, eu sofri tanto lá atrás, será que meus filhos vão sofrer também ou não? Isso foi ali gasolina na fogueira para você realmente explodir e ser melhor do que você é, ser a melhor mãe, ser uma mãe melhor talvez do que a sua mãe foi para você. Como que foi isso? Explica pra gente. Bom, na verdade, as minhas 3 gestações, né? Por causa dos gêmeos, nasceram praticamente juntos sim. ali. Então, nas minhas 3 gestações foram muito delicadas, tá? Por diversos fatores ali que aconteceram em cada época que eu fui mãe. Mas é uma coisa que, lógico, existe o trauma reverso, né? Às vezes a pessoa, minha mãe fez isso comigo, então eu vou agir igual. Então, no meu caso, foi ao contrário. Tudo que minha mãe foi para mim, eu não quis ser para os meus filhos, tá? Então, eu tentei ser a melhor mãe do mundo para eles, né? Amiga. Eu falo que ser mãe e amiga é complicado, tá, gente? Porque ou você é amiga ou você é mãe. Ou você é mãe, Exatamente. Então, minhas filhas sempre cobravam isso. Mãe, mas a mãe da minha amiga é super amigona dela. Eu falei, mas eu não vou poder ser sua amiga. Sabe por quê? Porque a amiga bate nas costas aqui, e fala, tá tudo bem. Exatamente. Eu não. Eu vou falar, não, é errado, tá isso. Então, na verdade, eu vou ser mais mãe do que amiga. Na hora que você precisar de amiga, eu vou entender. Mas na hora que você precisar de mãe, eu também vou entender. Sensacional. Então, elas... um dia, eu sou muito dura com elas, tá? A minha filha, 19 anos, por exemplo, ela mora sozinha, faz a faculdade dela. Todo mundo fala, nossa, mas a minha 19 anos faz tudo isso. Por quê? Porque eu criei ela muito dura. Por quê? Dura no sentido dela saber que lá fora não é brincadeira. Não é dura de bater? Não, dura no sentido de falar, peraí, lá fora o mundo não é conto de fadas. Tipo, às vezes o pai e a mãe criam numa bolha. Né? Eu vou proteger. Protege tanto que quando o filho vai pro mundo, protege tá tanto, perdido. só que ela esquece que o mundo lá fora não é dentro de casa. Exatamente. O mundo lá fora é violento, o mundo lá fora os homens já vêm em cima das mulheres querendo algo, se aproveitar. Então, você tem que moldar tudo isso. Então, dura no sentido, é assim, assim, assim. Você vai fazer suas escolhas. Só que uma coisa é o seguinte, as minhas filhas sempre fizeram as escolhas dela. Eu nunca escolhi por elas. O corte de cabelo, onde vai morar, que móvel quer na casa dela, que faculdade quer fazer. E você sempre apoiou? Sempre apoiei. Mesmo não aceitando, às vezes, mas eu apoiei. Por exemplo, a minha filha ama tatuagem. Eu não tenho nenhuma, particularmente para mim, não gosto, mas ela fez. E ela, mãe, não sei o que, olha que lindo. Eu falei, Nath,
Você sabe a minha opinião. Eu não gostaria, mas você fez, então a decisão é sua. Eu não tenho que pedir a minha aprovação para isso. Tá. Então, eu sempre fui muito nessa linha, né, com elas. E um dia elas me perguntaram, até um dia a Estela falou para mim, mãe, posso fazer uma pergunta? Por que você é tão dura com a gente? Eu falei, eu sou dura para você se fortalecer aqui dentro de casa, que é mais fácil eu te fortalecer do que você lá fora, que se alguém vem te dar uma porrada, você não aguenta. Então, eu estou testando seus limites aqui dentro de casa para você se superar lá fora. Tá. Dá um exemplo aqui para mim, né? Porque muitas vezes tem pessoa que não pode entender quando estiver assistindo aqui o podcast e quer ser dura, né? A pessoa pode Ser dura pensar não é um bater, milhão de gente. possibilidades lá fora, né? Dá um exemplo assim real do que aconteceu, um ou dois exemplos, sei lá, do que aconteceu que você teve que ser firme, ser dura, como você disse mesmo aí. Né? Para o pessoal poder entender o que é ser dura. Não, teve várias. O que é ser dura? Eu vou explicar, mas teve várias. Não é bater, gente. A pessoa fala, tem que bater. Assim, uma coisa que vocês perguntaram para meus filhos é: quando eu bati nelas, nunca levantei uma mão para as minhas filhas. Tá. Ela fala, mãe, sabe o que é incrível? Você criou a gente sem nunca levantar uma mão. Vó, sim, né? A gente grita, que a gente tem que gritar, né? Exatamente. Às vezes o impacto, para! Às vezes Mas, tem que pôr o tem limite que ali, dar um né? grito, filho! Aí ele olha, opa, peraí, tem Opa, uma acho coisa que eu errada. exagerei, deixa eu parar. Então, ele já entendia. Quando eu gritava, ela, opa, minha mãe, eu exagerei. Então, eu sempre fui o dura, vamos lá. O dura que eu falo é o ensinamento. Por exemplo, um dia minha filha com 13 anos chegou a mim. Ai, mãe, então, na escola virou uma moda de ser vegana e vegetariana, né? Vegana. Ai, mãe, então, eu decidi ser vegana. Eu falei, tá, você decidiu? Como assim? Não, eu decidi, porque minhas amigas todas vão ser veganas. Eu falei, tá, mas vamos lá, quantos anos você tem? 14? Tá. Tudo bem, você decidiu vegana, legal, ótimo, bacana. Quer ser vegana, tomar banho de 1 hora, a água não tem problema. O animal fica sem água. Exatamente. Né? Mas você não comer a carne dele, tá tudo certo. Mas vamos lá, peraí. Primeiro que eu tenho uma logística aqui em casa, eu tenho um cardápio, eu tenho mais outros, você tem os seus irmãos, a gente já faz a comida para todo mundo, eu que preparo, tá? Mas não cabe no orçamento, tá? Dentro de casa não cabe nessa logística. E é uma demanda a mais também, né? Exatamente. Vamos deixar, falei, tem nutricionista, vai ter que fazer um cardápio especial, né? Vamos deixar para quando você tiver a sua casa. Aí quando você tiver os apartamentos, você vai morando sozinha, aí você vai virar vegana, ok? Tudo certo? Beleza? Aí hoje ela mora sozinha, pergunta se ela é vegana. Não é vegana. Não, mais caro, né, bem? Ser vegana, Adoro um açougue. Agora ela come a carninha, o franguinho. Eu até vou lá na casa dela, nossa, tá fazendo um bifinho? Ah, tá. Legal. Você entendeu? Legal, bacana. Eu, assim, uma história minha, né? Eu cresci sem a figura paterna. Né? O meu pai, eu não sei quem é esse cidadão. Eu costumo dizer, eu sou filho de um cara que foi embora. Né? Quando minha mãe falou que estava grávida, o cara falou, se vira que o filho é teu, e até hoje não sei quem é essa bênção desse homem, né? E para mim, Adriana, isso foi muito difícil, crescer sem a figura paterna, crescer sem um pai na minha vida. E hoje eu sou pai, né? Mas aí eu até brinco hoje que eu falo assim, cara, eu acho que isso foi uma das melhores coisas que me aconteceu, não ter pai. E muitos assim, mas você falava que era difícil, como assim agora? Eu falo, não, porque justamente por isso, porque eu sou pai hoje. Sim. Ou seja, tudo aquilo que eu não tive, eu faço para os meus filhos. Não estou dizendo que eu faço tudo para os meus filhos, né? Quando tem que pegar pesado em casa, a gente pega pesado também. Mas existem situações da nossa vida que só fazem com que a gente cresça. Porém, lá atrás, a gente não consegue entender isso. Quando você passou toda essa situação sua de vida, todo aquele sofrimento, hoje talvez você olha lá para trás para aquilo e fala, poxa vida, eu tinha que ter passado por aquilo, né? Para ser a mulher, a empresária que eu sou hoje, a empreendedora que eu sou hoje, lançando um produto gigantesco que a gente vai falar daqui a pouco, fazendo tudo isso que eu estou fazendo hoje, eu tinha que passar por isso lá atrás também. E eu queria falar um pouquinho aqui com você sobre os seus pais. Né? Voltando aqui um pouquinho, como que foi a tua história lá com seus pais? Tem alguma coisa assim que você pode, se você quiser abrir, obviamente, que te magoou muito e que hoje faz você ser quem você é? Talvez uma fala, um gesto, algo negativo lá atrás? Eu acho que eu peguei muito a questão do divórcio deles, tá? Isso é uma coisa que eu trago muito para dentro do meu casamento. O quão eu não quero... Porque, assim, as pessoas têm um pouco de egoísmo dentro delas. Egoísmo assim, não tá bom para mim, não tô feliz. Sabe que a pessoa, não tô feliz no casamento, eu vou me separar, tentar algo novo, aí tá com uma penca de filho. No meu caso, tenho 4. Então, sem se preocupar com os traumas, a situação que vai causar. Por exemplo, meus filhos dentro de casa, eles são apaixonados por família. Os gêmeos, eles amam o teu pai e a mãe. Tudo é pai e mãe dentro de casa. Ai, mãe, faz meu leite. Ai, papai, faz... Então, eu olho aquilo e aquilo é o maior gatilho para mim de suportar qualquer coisa. Você fala, nossa, Adriana, mas como assim? Suportar qualquer coisa no casamento? Sim, suportar qualquer coisa dentro do casamento. Sabe por quê? Porque eu tenho responsabilidade como mãe e como mulher. Eu fiz um juramento lá atrás, eu tive eles não têm culpa, então seria fácil para mim. Isso eu acho que é um ato de covardia. Eu quero ser feliz. Não importa se eu vou prejudicar meus filhos. Eu
prefiro que os meus filhos sejam felizes. Uhum. Lógico que eu não vou ser infeliz com isso, mas eu tenho que aprender a dosar as coisas. Por exemplo, não transformar uma briguinha por causa de, por exemplo, uma caneta, algo que é uma separação. Uma tempestade É dentro tentar... de casa. Exatamente. E você sabe que a maioria dos casais fazem isso. É. É a tempestade no copo d'água. Você vê muitas né? brigas assim, casamento acabando, você vai ver a raiz mesmo aqui, um detalhezinho bobo. Sim. Não começou Sim. com uma briguinha, Coisa boba. aí dois bicudos, um não quer dar o braço a torcer, o exatamente. outro também não, acaba numa Exatamente. separação. Exatamente. Né? Então, a gente Você e seu brinca- marido, vocês brigam também, não? Pergunta íntima aqui, sem querer fazer, mas já fazendo. Pau Bom, quebra você lá. conhece o Mazzaron, né? Então, você já sabe a resposta. Não, o Mazzaron é um homem... O Marcos Mazzaron é um ex-atleta olímpico e tal. Ele é um cara muito difícil. Tá? Ele é um cara extremamente difícil. Até os amigos dele brincam comigo. Nossa, Mazzaron, se não fosse a Adriana... Ninguém te tentaria- aguentava. Não, ninguém te aguentava. E é verdade. Então, eu falo, ó, aproveita que seus amigos falam que é verdade. Mas é verdade porque eu tento entender os momentos dele. Aqueles momentos que ele tá nervoso, aqueles momentos de fúria. Porque assim, gente, vamos ter bom então, né? Essa mulher, ela tem um dom muito maior do que o homem. Desculpa, Van, não desmerecendo Não, mas é verdade. o dom do homem. A gente tem o dom da Uma sensibilidade. sensibilidade muito maior. Sim, o dom da inteligência no âmbito emocional. A gente pode ser inteligente. Então, a gente pode trazer tudo isso para dentro da nossa vida, da nossa relação. Então, eu tento amenizar quando ele está no mau momento. Eu saber... Sabe quando o marido chega, às vezes, nervoso, tá? A mulher aproveita. Ah, não, agora eu vou enfiar a Já faca, tá bravo torcer. mesmo, já vamos. Aí é o momento do divórcio, né? Que ele Aham. enfiar a faca e torcer. Eu fico na minha, tento acalmá-lo, né? Trazer aquela harmonia de novo pro lar. Isso é agir de forma emocional, inteligente. E o casamento, né, Adriana, não é aquela história assim, aquele conto de fada maravilhoso, né? Não. Que começou a historinha com uma história linda e acabou maravilhosa. Não. Casamento é isso, né? São duas histórias, duas culturas que se encontram, se complementam e tem ali uma vida. Quero explorar um pouquinho mais sobre isso. Como que é a relação de vocês dentro de casa, mas que imagem vocês procuram passar para os seus filhos do casamento? Né? Porque ele está vendo ali o pai e a mãe. Você pensa nisso? Pô, quando meus filhos crescerem, eles têm que enxergar a esposa deles como X. Você tem filhas? Sim. As meninas têm que enxergar o marido dela como X. Então vocês conversam, você e o Marcos, para tentar passar alguma coisa para os filhos assim com relação ao casamento, a família, como você falou agora? Eu não respondia dos meus pais lá atrás, né, primeiramente. Esse fator do divórcio deles foi muito prejudicial para mim e para os meus irmãos. Eu tenho mais 3 irmãos. Então, os 4 sofreram muito com isso, porque não foi um divórcio amigável, foi uma coisa muito feia. Tá. Porque existia muito ódio. Então, que nem eu falar, respondendo a minha mãe esqueceu de ser mãe pelo ódio que ela sentia de ter sido trocada por outro. Ela descontava em vocês. Exatamente. É como se ela olhasse pra gente e lembrasse de algo doloroso que era ele. E isso a gente cresceu com isso. Não de falar, pô, a gente separou, mas foi uma história linda que eu vi com seu pai, vocês são fruto, meus amores. É o caso da minha primeira filha, tá? Depois eu conto um pouquinho. Então, ela fez a gente crescer achando que a gente era o problema. Tá. Então, eles brigavam muito. E meu pai, por minha mãe agredir tanto ele acabava só se defendendo e brigando com ela também, obviamente, retrucando e esquecendo também que a gente estava no meio do caminho. Então, digamos que a gente foi jogado de lado no E meio vocês do... acompanhavam tudo aquilo. a gente pequeno, acompanhava criança, brigas, vendo, eles toda se aquela confusão. pegavam de se bater, de pegar a faca, o que tivesse na frente, a gente ficava os 4 no meio, fica para paredão, né? Ficava os 4 no meio e eles tentando se pegar. Então, essa foi a cena que eu tive de família. Você é uma mulher, assim, emocionalmente muito inteligente, né? Porque outra, no seu caso, não teria o que você tem hoje. Né? Aquilo lá é verdade. Eu trabalho também com pessoas. Isso acontece com a maioria dos casos que passam nas nossas mãos. Você, como mentora, já passou muito na sua mão também. Né? Pessoas que sofreram muito lá atrás, tá nesse problema até hoje. Mas a responsabilidade é dela que está no problema. Porque o problema, ou seja, é passado, já passou. E ela não consegue superar aquilo. Né? Tem gente, por exemplo, que fala, eu passei fome na minha infância. Hoje tem dinheiro, a geladeira está cheia, mas está presa lá no passado. Parece que passa Exato. fome. Você, por exemplo, a tua história, eu já falei isso para você, a sua história tinha tudo para dar errado. É verdade. Tinha tudo para dar errado. Você tinha tudo para não estar aqui nesse momento. Exatamente. Você tinha tudo para não estar dirigindo o carro que você está dirigindo. Exatamente. Você tinha tudo para não estar morando no belo apartamento que você mora. Você tinha tudo para não ter a empresa que você tem. E você está aqui. Já já a gente volta lá para a relação do casamento. É que um assunto vai emendando no outro. Claro. Então você tinha tudo para não tá aqui, para não dar certo. Né? Teve assim, você podia falar, puxa vida, Van, mas eu passei tanta coisa negativa lá atrás que essa situação aqui fez com que eu provasse para mim mesmo, ou talvez para alguém que falou que você não ia conseguir, que eu ia conseguir e realmente você conseguiu. Então você passou alguma situação na sua vida que te impulsionou a você chegar onde você chegou hoje? Sim, a gente fala que tem o grande momento da virada,
né? Qual foi o seu? O meu momento da virada foi quando... Eu contei um pouco, sei lá atrás, que eu estava no up, né? Eu tinha alcançado os meus objetivos, as minhas metas. Estava na faculdade, tinha conseguido um namorado, estava tudo bem, tudo maravilhoso, estava tudo perfeito para mim. Mesmo diante de tudo que eu passei no passado, eu estava bem, né? Estava ótima. Então, ali eu tive desmoronou meu castelo ali, digamos assim, né? Meus sonhos, meu conto de fadas desmoronou ali. Foi quando eu perdi tudo. Tá? Perdi tudo em que sentido? Eu perdi tudo. Perdi minha faculdade, eu tive que trancar. Meu namorado foi embora por uma questão bem delicada, que é a minha filha. Né? Por exemplo, minha filha, eu engravidei dela, estava na faculdade. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu já estava há 6 meses cursando psicologia. E eu engravidei dela. E eu... toda felizona, né? Achando, nossa, agora a minha vida, tudo tá completa. Agora fechou, Eu chave tô de faculdade, namorado, tô grávida, ai, do amor da minha vida, vou casar, vou ter minha família. Nossa, Deus é maravilhoso. Príncipe é princesa, Né? uau. Deus é maravilhoso. Aí foi quando desmoronou, foi quando a pessoa do meu lado falou, não quero, não é isso que eu projetei para mim. Falei, peraí, mas como assim? Não projetou, aconteceu, e aí? Vamos projetar um futuro? Não quis. E é um direito dele, optou, ok, mas eu fiquei sem nada, né? Então, eu tive que largar meu emprego também, eu trabalhava. Por que eu larguei meu emprego, gente? Porque eu me vi grávida, tranquei minha faculdade, eu precisava sustentar minha filha, precisava comprar um enxoval, porque assim, eu não quis nada dessa pessoa, nada. Eu não quis que ela me desse nada. Porque se ela não foi capaz nem de cuidar de mim, que estava grávida, eu quanto mais da filha, né? Exatamente. Então, eu falei, eu não quero nada. Então, eu tranquei, eu tinha 5 anos de empresa, eu tranquei para pegar o dinheiro mesmo. Até meu chefe, não, mas você é um ótimo funcionário. Eu falei, mas desculpa, eu preciso do dinheiro. Para mim me estabilizar, comprar um enxoval, eu preciso. E foi onde eu dei essa atitude, eu tive essa atitude nesse momento. Então, eu falo que a vida são atitudes, né? Cada momento vai te colocar numa situação que você vai ter que tomar uma atitude, mesmo você não querendo. E, de certa forma, não existe atitude certa ou errada, fácil ou difícil, apenas uma atitude. A que for a melhor para você aqui no momento, a melhor escolha. Então, aquela foi a minha melhor escolha. Então, a partir dali, eu consegui ir subindo, só que com muita dificuldade. Durante a gravidez, eu também entrei em depressão. Eu tive uma depressão profunda. Eu não saí do quarto por 9 meses. Né? Fiquei trancada. A gravidez inteira? A gravidez inteira. Eu só saía do quarto, literalmente, para tomar um banho, voltar, comer e voltar. Que idade você tinha? Desculpa. Eu tinha 22 anos. 22 anos. 23, Então, o meu modo de superar toda aquela dor, eu achava que dormir era o único caminho. Porque eu só dormia o dia todo. Eu queria só dormir. É como se fosse uma anestesia, né? Eu não quero sentir. Então, por isso eu estou falando dos sentimentos, das emoções, o quanto elas são importantes. Então, eu queria anestesiá-las naquele momento. Então, eu falo que eu só saí dessa situação no dia que eu fui para o hospital ganhar minha filha. Que aí, o dia que ela nasceu, que eu peguei ela no colo, foi quando eu percebi que a vida era muito maior do que eu estava imaginando. Que não era a minha vida, que tinha uma outra vida que dependia de mim. A história muda ali, né? A história mudou. Quando eu me tornei mãe, foi o maior gatilho, o maior motivador naquele momento que eu peguei minha filha no colo, que eu jurei para ela que eu ia ser tudo na vida dela. Que eu ia fazer tudo o que eu tivesse ao meu alcance da forma mais extraordinária possível para dar a melhor situação de vida para ela. E eu cumpri minha promessa. Tá. Um recado para você, homem aí, ó, você que é pai ou que vai ser pai, cara, não faça como o pai da primeira filha dela ou como o meu, que simplesmente virou as costas. Você não sabe como é gostoso ser pai. Tô falando pai porque a gente tava falando em relação ao homem, tá? Claro, mas é muito bom ser mãe claro. também, tá? Mas é muito bom você segurar o seu filho no colo. Ô, Adriana, então quer dizer que até os 22 anos da sua vida, quando você achou que ia ficar legal, né, até os 22 anos foram só porrada ali, só praticamente, porrada, né? Exatamente. Você teve muitas situações assim delicadas, situações difíceis, por isso que eu falo para você, né, que você tinha tudo para dar errado na vida, né? Mas você foi tão persistente e eu sei que você também é uma mulher aí que tem uma fé muito forte e você chegou aonde você chegou hoje, né? Então, não acabou ainda, mas parabéns por essa sua história e por você superar e tá fazendo tudo que você tá fazendo, né? Agora, só pra gente não perder aqui o fio da meada aqui, eu tinha te perguntado do casamento, a gente chegou em várias outras situações aqui e você não respondeu. O que vocês passam pros filhos? Olha, eu só não respondi da chave de tudo isso, do maior, que é o gatilho para você achar. Sim, verdade, de tudo verdade. Isso. Eu falo que é uma frase que eu uso hoje na Glenn, que é muito importante, que está até nas minhas redes sociais, que olhar para o futuro é perdoar o passado. Então, todas as pessoas que fizeram parte do meu passado, olhar para o futuro é perdoar o seu passado.
Olhar para o futuro é perdoar o seu passado. Porque todas as pessoas que estão lá no meu passado, que de certa forma me fizeram algum mal ou me prejudicaram, todas estão perdoadas. E até eu mesma me perdoei por situações que eu passei, por coisas que eu fiz, que a gente é ser humano, a gente acaba fazendo coisas que fala, pô, lá na frente você fala, pô, por que eu fiz aquilo? Mas eu também me perdoei. Sem dar nomes, né? Cita aí pra nós, vai, já que você levantou a bola, né? O que fizeram pra você assim também que te abalou muito? Uma situação que você passou humilhante aí. Olha, foram várias humilhantes. Não foi só uma, não? Não, não foi só uma, mas eu tive uma situação de violência doméstica, foi muito pesada para mim, tá? Eu me envolvi com uma pessoa e fui morar com essa pessoa, só que essa pessoa no desequilíbrio total emocional e de criação também. Depois descobri que tinha fatores na vida dela, pai, alcoólatra, tudo. Então eu achava que bater em mulher é sinônimo de força. Ele via aquilo dentro de casa e achava ele que era via normal. porque o pai dele bebia, tanto que o dia que eu fui contar para a mãe dele, olha, aconteceu isso, ele me agrediu, ela, mas normal, o pai dele também fazia. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como? E é uma senhora, sabe? Então, lá atrás, isso acontecia muito. A imagem que ela já passou pro filho já. Sim, porque ela passou a imagem que, normal seu pai me bater. Repetição. Então, quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô num outro mundo, porque não é possível que a gente escuta uma mulher falando isso, né? Na forma mais natural do mundo. Então, esse processo de violência para a mulher é muito delicado, porque são cicatrizes que ficam eternamente. Porém, também é uma pessoa que eu fiz questão de, quando me afastei, dizer, olha, não vou fazer absolutamente nada contra você. Poderia te denunciar, poderia te colocar na cadeia, poderia não sei o quê, mas não vou fazer absolutamente nada, apenas vou te perdoar e vou seguir a minha vida. Uau. A partir daquele momento também foi uma grande... E isso não deveria, né? Mas hoje em dia está virando normal essas agressões domésticas, não só física, né? Como verbal também, de várias outras situações aí. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Instituto, mas se você pudesse dizer algo para alguma mulher que passa por isso hoje, né? Essas agressões dentro de casa, tanto física, emocional, verbal, seja lá o que for. O que você poderia dizer para alguém que está passando por isso? Como que ela pode sair disso? O que ela deve fazer? Olha, é um fator muito delicado, porque só quem passa por isso sabe que você entra num estado, assim, como eu posso dizer... primeiro ponto, você passa por vários fatores ali. Você começa a se culpar, por exemplo. Tem a pessoa que fala, mas será que eu causei? Você começa a entrar numas neuras, tipo assim, nossa, acho que foi eu. Foi algo que eu fiz, algo que eu falei. Então, você começa a ficar doente também, né, de certa forma. Então, na verdade, você tem que... A chave de tudo, que nem eu te falei, é no olhar. Você tem que olhar para você. Olhar como você está sentindo, olhar o que está te fazendo mal. Isso o ser humano é capaz de avaliar. Sim, tomar uma o que decisão, está me fazendo né? Quer feliz. Continuar nisso Exatamente, o que está me fazendo mal, o que está me fazendo bem. É simples, é só olhar. Então, eu pude, naquele momento, falar, peraí, mas Adriana, o que está acontecendo? Você entendeu? Você não está bem, você está sofrendo. Então, é isso que você quer? É sofrer? Então, eu comecei a me questionar, né? E tomei atitude, óbvio. É olhar, enxergar, ver e tomar atitude. Então você poderia decidir, eu acho que todo mundo passa por isso, a mãe dele falou que é normal, né? Que o meu marido fazia, não, olhar, porque o olhar da mãe dele era normal. Uhum. Talvez o olhar dela para a mãe dela e o pai dela também era normal. Então eu poderia olhar e falar, tá tudo normal. Uhum. Mas é o olhar, é saber. E o olhar, ele vem da onde? De dentro. Sim. Da alma. Lá dentro, o que você está sentindo. Exato. Mas também é difícil também mudar alguém que não quer, né? Eu falo assim, olha, eu pego muitos casos como consultora, de relacionamento, principalmente. O maior gatilho hoje, o maior problema das mulheres é relacionamento. Porque elas fingem enxergar algo, mas não está vendo. Elas fantasiam uma situação com o namorado ou com o noivo que não existe. Elas criam... como assim, Adriana? Elas criam uma realidade alternativa na mente uma história dela. Que era para elas passarem, mas que na realidade uma história que não é real. Às vezes, meu marido é maravilhoso, meu noivo, nossa, ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas quando você olha com a pessoa, você conhece a pessoa e vê a vida dela, não é nada daquilo. Então, ela criou aquela fantasia na cabeça dela e ela não consegue... Eu falo que enxergar não é ver. Você tem que ver. Ela cria aquele mundo de Barbie na cabeça dela, meu relacionamento é perfeito, é isso, aquilo, outro, na realidade. E talvez ela tá se prendendo a algo que ela poderia ter um de verdade. Então é isso que eu sempre falo, mas peraí, você poderia ter um real e você vive um imaginário. Sim.
Exatamente. E me fala aí, ó, da questão do seu casamento. Tô curioso para saber o que vocês passam para os seus filhos. Porque eu sou pai e sou casado, né? Então é sempre bom aprender com quem tem experiência no assunto também. Sim. Né? Talvez algo que você vai me falar agora, eu possa falar, puxa vida, eu devo fazer isso lá em casa também, meu. Né? Então, o que os seus filhos enxergam da Adriana e do Marcos, do pai e da mãe? Como que é a relação, como que é a rotina dentro de casa? É isso que eu falo. Primeiramente, a gente passa para meus filhos a responsabilidade de um casamento. Que um casamento é coisa séria. E as pessoas não, às vezes, brigam, que nem aquelas coisinhas, briga por qualquer coisinha. Né? Por exemplo, discutir na frente dos filhos. Isso é uma coisa. Às vezes, o Madrão chega nervoso, eu falo, não, agora não. Não é o momento, tá? Deixa... Legal vamos fazer. isso, hein? Eu falo, vamos fazer os procedimentos primeiro com as crianças? Vocês não discutem qualquer coisa na frente dos filhos? Não, nunca. Muito bom. A gente fala, vamos, uma dica aí. Isso é importantíssimo, gente. Imagina, vamos discutir a relação aqui agora, com os filhos jantando. O pau quebrando lá e as crianças olhando tudo. Acontece de eu estar brava com ele por algum motivo, ele também comigo, mas eu falo, vamos dar banho, fazer aquela não é encenação, não, mas fazer a rotina. A rotina. Vamos entrar na rotina da banho, da comida, depois a gente conversa. Aí, geralmente, quando eles dormem, aí a gente senta lá fora na varanda, ele adora tomar um vinho, aí a gente, até o vinho ajuda a dar uma acalmada. Dá uma acalmada nos ânimos. Exatamente, eu já vou abrir a garrafa pra ele, peraí, tá vendo? É inteligência, gente. Vai lá abrir a garrafa, toma um vinhozinho aqui, vamos... Entendeu? Legal. Aí, mulherada, dá uma dica aí. Homens também, né? Não sou também, homens traz também. um champanhe pra já mulher. Traz alguma olha, coisa. Amor, aqui, ó, vamos tomar um champanhe. Ali você já quebra metade dos problemas. Acabou. Boa. Você nem lembra. Então, vamos falar então, mas do que a gente vai falar mesmo? Vou usar. Falar do jantar amanhã. Eu vou sair daqui, comprar uma garrafa de vinho e deixar em casa. Deixa Quando o pau quebrar, eu já vou pegar já um vinho, amor. Deixar sempre um vinho, champanhe em casa. Esse é o segredo. Tá tudo certo aqui. Não, mas fora a brincadeira. Aí a gente tem uma outra técnica também muito importante. A gente sempre conversou a gente tá há 15 anos juntos. A gente sempre falou, nunca a gente dorme virado um com o outro, com a cara legal. virada com o outro. Tem gente que fica a semana inteira sem se falar. É verdade. Tipo, vira de um lado da cama, outro vira do outro lado. Isso é uma capacidade incrível do ser humano, sabia? Que eu acho que você convive com uma pessoa, você fica um mês sem falar, 15 Mas sabe o que é dias. isso? É fuga. É fuga. Covardia. Covardia, porque não tem coragem de falar. Eu falo que é fuga. Gente, é muito pesado dizer isso, mas é verdade. Fuga e covardia. Eu falo pra ele, vem cá. Quando ele fala, não, a gente conversa amanhã. Não, senta aqui, vamos discutir agora. Eu não vou dormir brigar com ninguém. Virar para um lado, virar para o outro, só que porque não é bom. Você vai alimentando aquilo. Você imagina dormir a noite inteira, um virado para o outro, ou meses. Tem casais que ficam meses, às vezes, brigado. Impressionante. É verdade. Adriana, daqui a pouco a gente tem mais alguns minutos ainda. E eu sei que tem algumas novidades aí para Sorocaba, região. Logo entrando para São Paulo, Brasil, mundo. Com certeza. Eu sei que tem muita coisa acontecendo aí. Com certeza. Né? Conta um pouquinho pra gente aí o que está acontecendo, quais as novidades da Glense, o que nós, né, estamos fazendo, o que está para acontecer, o que está acontecendo. Conta para nós aí. Legal, gente. Olha, a Glense, ela vem com um propósito, tá? Mas qual que é o propósito da Adriana? Qual que é a ideia dela? A minha ideia é trazer para vocês toda a minha vivência, todos os meus treinamentos, o meu olhar que eu tive esses anos todos, com todas as situações que eu passei, ajudar você a entender a sua vida, ajudar você, mulher, a entender a sua vida. Em que sentido? Você começar a enxergar as coisas de outro modo, olhar de outro ângulo. Sabe quando você pega, vou pegar a câmera do celular, vou virar desse ângulo. Você vai ver coisas que você não tinha visto antes. Então, a gente vai trazer essa metodologia, que é uma metodologia exclusiva da Glense, que nós criamos, para você poder ter essas ferramentas para olhar o mundo diferente ao seu redor. Sensacional. Né? Então, a gente vem com, primeiro, dia 4/5, acredito, vai ser o pré-lançamento do Metamorfose, chamando Metamorfose Experience. Dia 4/5. 4/5, aqui no Hotel All-In. Na verdade, a gente brinca que é um dia de degustação do Metamorfose. Lá, porque assim, eu não posso vender algo para você, para a mulher, falando, eu vou te fazer uma metamorfose. Mas o que é isso? É uma transformação sua por completo. Mas como que é isso? Você só vai entender se você passar. Então, nesse dia 4/5, você vai passar uma situação lá com a gente que você vai entender o que é o Metamorfose. O quanto você precisa dele. Legal. E um diferencial da Glense para outros institutos, outras empresas, né, que tem muita gente que fala certos assuntos, porém nunca passou por aquilo. Né, fala para poder vender. Sim. Né, eu vou falar de XPTO porque está na moda, mas eu nunca nem cheguei perto ali do XPTO, nem sei o que é. Então, o Instituto Glense, a Glense, tem esse objetivo como base também.
Você passou por uma situação muito difícil, saiu dela e tem sucesso hoje. Sim. Né? Ou seja, se você passou, outras mulheres que já passaram, estão passando por isso, pode chegar onde você chegou também. Podem. Né? Então é isso também um dos motivos de fazer esses eventos, fazer esses treinamentos, workshop, palestras, tudo isso que vai acontecer. É mostrar para a mulher que ela é capaz, independente do que aconteceu na sua vida ou está acontecendo na sua vida. Vou te falar uma coisa, tem uma solução. Tem uma solução, e a solução está aqui. Como ela falou, no dia 4/5, aqui no Hotel All-In, em Sorocaba, terá um evento para você. Para você, mulher. Então, compareça. Já tem aí nas nossas redes sociais toda a divulgação já do evento. Entra lá, procura saber o que é, manda mensagem pra gente. Pode mandar mensagem 3 da manhã. O Mirko, que trabalha com a gente, ele não tá aqui, eu acho que ele tá lá fora. O Mirko adora receber mensagem 3 da manhã, 2 da manhã. Ele responde na boa. Ele adora. O Mirko adora. tá aí. O Mirko tá lá. Adora. Ele tá ali assim pra mim. Amo. Mas é porque ele responde mesmo, né? Ele responde Inclusive, não só o Mirko, como a Adriana também. A Adriana, eu brinco com a Adriana, que ela assim, eu falo assim, Adriana, você é doida. Eu falo, você tem um pouco de loucura, mas é uma loucura no lado positivo, que ela cria muito, né? Às vezes, 1h da manhã, essa mulher tá lá criando. 2 da manhã, 6 da manhã, ela tá criando. Mas para quê? Para ela se mostrar? Não, para você, que a gente também quer dar uma solução para você. Então, no dia 4/5, nós vamos ter esse evento sensacional. Entra nas nossas redes sociais e vem atrás da gente, a gente vai te falar mais. Exatamente. Pessoal, esse daí é um primeiro passo que você vai dar para a sua transformação, tá? Não é, eu vou me transformar nesse dia, não. É o primeiro passo para você entender que você precisa de ajuda. Então, as mulheres vão entender nesse dia lá. E tá muito bacana. E tem, assim, uma continuidade depois? Ela vem esse no dia 4, depois o que acontece? Na verdade, o Metamorfose em si, eles são 3 datas, tá? No Hotel Golden aqui de Sorocaba. Hotel Golden. O Hotel Golden. Vai ser 3 datas lá que vai ser divulgada futuramente. Já está sendo divulgada, né, as datas. Só que esse acompanhamento não só são 3 encontros, tá? Ele vai acontecer durante 3 meses. Ela vai ter o acompanhamento em 3 meses. Antes de ter o primeiro workshop, que é o Just Fly, que é apenas voe, ela vai ter já o preparatório. Depois que acontecer o Just Fly, ela vai ter também acompanhamento durante 15 dias. Depois de 15 dias vai ter uma outra encontro online para a gente saber como que está o desenvolvimento dela, até chegar no segundo, né, que é o flyover. E depois do segundo, a mesma metodologia, tá? A gente vai ter 15 dias, outro encontro, até chegar no Firefly, que é a energia luminosa. Mulher, você entendeu como isso é diferente, né? Geralmente você compra uma mentoria, um curso aí na internet, é um dia, 2 horas, 3 horas e acabou, você segue tua vida, o mentor daquele curso segue a vida dele e tá tudo certo. Aqui, então, ela vai ter um acompanhamento de 3 meses. Né? Ou seja, você não vai ficar desamparada, fazer um curso ali, o pessoal da Glenn vai virar as costas para você, você se vira. Não é isso. Você vai ter um acompanhamento durante 3 meses. E com uma história, como eu já falei, você vai entender mais detalhes da história da Adriana e você vai falar assim, puxa vida, eu estou no lugar certo. Né? Se essa mulher passou por isso e está onde ela está hoje, o que me impede de chegar lá também? Sim, não é verdade? Com certeza. A ideia é a gente ajudá-la nessa transformação. Eu não vou te dar ferramentas, toma aqui as ferramentas, se vira. Vai embora, nós vamos pegar, te dar as ferramentas, ajudar você nesse processo todo a se trabalhar. Fora, também nós vamos ter agora, dia 18 de maio, a inauguração do Instituto Glency. Ela lembra os pensamentos, que era a pergunta que eu ia fazer. Já foi, gente, fala para nós que aí. A mulher é 1000 anos luz à frente do homem, é verdade. Eu ia pensar e elaborar a pergunta, ela tá respondendo. Mas o marido fala a mesma coisa, ele chega em casa, eu já falo, não, tá aqui, ó. Ele, nossa, mas como sabia? Eu falei, porque a gente, né, um dia a gente explica com calma para vocês, homens. Um dia eu e o Mirko explicamos. Mas, então, o Instituto Glency, ele nasce agora dia 18 de maio, ele tá em obras, né, para trazer uma novidade para as mulheres. Vai ser uma casa de apoio às mulheres de Sorocaba, tá? Um lugar fixo, existe para a mulher poder ir lá. Sim, é no centro, próximo ao terminal de ônibus, próximo do Poupatempo. É uma logística ali maravilhosa para a mulher, aqui em Sorocaba, no centro de Sorocaba. Sensacional. Tá? Então, o que vai ser esse instituto? É um instituto de inteligência emocional. Mas, Adriana, o que é isso? Voltado para a mulher. Voltado para a mulher. Tá. Só que é um instituto de inteligência emocional que vai lidar no campo emocional das mulheres. Nós vamos estar ajudando com palestras, outras situações que vão ocorrer lá dentro, para ajudar as pessoas realmente que não podem, não sabem nem o que é inteligência emocional. Tá, rapidinho, Adriana, se dá um pouquinho mais de detalhes sobre o Instituto Glency, que é muito bacana isso. Então, por exemplo, a mulher está passando uma situação X, né? Aí ela já sabe que vai ter um lugar físico, uma casa mesmo, aqui em Sorocaba, perto do Poupatempo, perto do terminal, que ela pode ir lá. Sim. O que qualifica essa mulher a ir lá e ser atendida
pelos mentores do Instituto Glency, né? Que tipo de situação que o Instituto Glency pode ajudar essa mulher? Na verdade, em todas as situações, tá? Ela vai entrar num processo lá, tá? Ela vai entrar, ela vai se cadastrar, nós vamos ver que nível que ela está. O que é o nível, gente? Que nível emocional, tá? Porque às vezes nem ela sabe que nível emocional ela tá. Porque tem mulheres que às vezes estão num nível tão baixo de depressão e não sabe. Tem mulheres que estão num nível mais... eu tô só estacionada, eu tô bem emocionalmente, mas eu não consigo dar um up na minha vida, ter uma atitude para alguma coisa. Então, vai ter vários níveis, né? Que nem até a gente brinca do atendimento no hospital, né? Tem a bolinha verde, a bolinha, sim, né? Então, são os graus de dificuldade ali de... Então, vai ter isso no Instituto também. Porque lá vai ter uma grade, por exemplo, a gente vai trabalhar aquela pessoa desde lá de baixo, se ela estiver aqui embaixo, com o nível dela aqui embaixo, ela vai subir degrau por degrau até chegar aqui em cima. Então, vai ser muito legal, né, nessa questão. Fora as outras mulheres que não têm coragem de ir, por exemplo. Tem mulheres que passam situações que não têm coragem de ir lá falar para ninguém. Nós temos um projeto também que chama Cartas para a Glency. Cartas para a Glency, o que seria isso? Ela pode mandar a carta dela para a Glency. Eu vou ler a carta dela e voltar respondendo a ela. Uau, que legal. E ela vai estar recebendo a carta física novamente. E ela vai receber a resposta dela naquela situação X. Exatamente. Isso seria para mulheres talvez sem vergonha de... Sim, às vezes, por exemplo, o caso de violência. Tem mulher que não tem medo ou vergonha de falar para alguém da violência que ela sofreu. E ela pode escrever na carta que eu vou estar respondendo a ela. Puta, que legal. Então, tá vendo aí, mulher? Tiver passando alguma coisa, vem aqui no Instituto Glency, ali no centro de Sorocaba, que você, no mínimo, vai ter um ótimo atendimento dos mentores lá. E, bom, nós estamos chegando aqui ao fim e eu quero te entregar aqui um presente, um mimo, que inclusive você conhece muito e você conhece bem. Deixa eu virar aqui para a câmera. Olha aqui, ó. Ah, legal. Tá pegando aí, produção, tá? Tá dando inclusive reflexo? Foi ela que criou, né? Inclusive foi ela mesmo que criou. E eu vou ter a honra de entregar aqui para Adriana, tá? Deixa eu tirar aqui, peraí. Vou fazer com calma, que eu pôr um pouco estabanado. Fica tranquilo. Para não derrubar nada aqui, o pessoal brigar comigo depois. A gente brinca, homem fica nervoso, né? Vai tranquilo. Exatamente isso. Eu já quero te passar aqui primeiro a sacolinha aqui, que é linda. Obrigada. E olha só, tá pegando aqui na câmera? Que legal, é um título. Onde que tá com reflexo aqui? Acho que não, né? Tá pegando aqui, ó. Legal. Aí o pessoal lá em casa tá assim, poxa vida, o que tá escrito ali? Ele vai entregar para calma, eu vou ler para você aqui, ó. Olha, tá assim, frase. Ó. Tem uma frase assim, ó. Olhar para o futuro é perdoar o seu passado e fazer as melhores escolhas no presente. Sensacional. Primeira mulher Glency. A Glency Consultoria em Imagens da Mulher A Glency Consultoria em Imagem da Mulher concede a Adriana Mazzaron título de primeira mulher Glency, por honra e mérito, pela grande conquista e não somente enxergar, mas ver o mundo que existe dentro de si mesma, redescobrindo sua essência, fortalecendo sua imagem, alcançando suas metas e assim conquistando a realização de se tornar uma grande mulher. Então, passando aqui do Wanderson, que também faço parte do time Glency, para CEO da Glency, quem idealizou tudo isso, com muita honra, com muito obrigada. Carinho. Receba muito obrigada. Aqui a sua placa, que está realmente um trabalho lindo, obrigada. De qualidade e com riqueza de detalhes. Tá? Então, obrigado, você merece. Eu que agradeço, Van, obrigado. O primeiro a gente decidiu fazer esse podcast, eu acho interessante, porque não só para trazer a minha história, mas a história de toda mulher. Toda mulher pode ser uma mulher Glency, tá? Pelas conquistas, eu falo conquista, não é conquista física, não é porque eu cheguei no patamar, que eu sou empresária, né? Mas a conquista de lutar para ser a mulher que ela sempre sonhou em ser, tá? Às vezes eu quero ser uma mulher assim, eu quero ser uma mulher assim, nunca tive coragem de ser. Então, tenha essa coragem, seja a mulher que você idealizou para você, tá? Então, por que eu me nomeei primeira mulher Glency? Porque tudo surgiu de mim. Sim. Se não fosse a minha transformação, exatamente, isso tudo não estaria acontecendo e a Glency não existiria. E não só transformação, como coragem. Sim. Né, de expor a sua história e querer não só resolvê-la, mas também ajudar outras mulheres a resolver a história delas também. Né, porque nós não vamos resolver a história de ninguém. Sim, nós vamos mostrar para ela que ela tem um grande potencial que ela pode fazer e pode sair daquilo. Né? Nós já vamos encerrar aqui. A Adriana vai deixar já uma mensagem para você.
mas só para reforçar aqui o convite, entre nas nossas redes sociais e venha fazer parte desse evento, tá? Do dia 4/5. Vai ter as informações aqui embaixo, aqui na tela, de como que você pode participar, mas dia 4/5 eu quero muito te ver lá, te dar um abraço, Adriana também, e para finalizar, a Adriana vai deixar aqui uma mensagem final para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente está trazendo essa novidade para vocês terem mais conteúdo, mais conhecimento da história. Porque às vezes a gente acha que a nossa história é única, que outras pessoas não passaram, mas tem outras pessoas que passam por várias situações. Então é interessante a gente também poder conhecer a história de outras mulheres, como elas se superaram, e não ficar, para ajudar a gente não ficar presa no passado. Eu falo só uma dica para vocês: não fiquem presa no passado. Porque aí vocês não conseguem ver um futuro, nem conseguem executar, nem fazer nada da vida de vocês, tá bom? Então, esse é o conselho que eu dou para vocês e espero vocês aqui na Glens. A gente está aqui para ajudar vocês. O Instituto está de portas abertas, tá? Tem uma frase do Instituto que diz: estamos aqui por você. Nascemos de uma mulher, lutamos por todas. Uau, essa frase eu adoro. Eu adoro essa frase. Nascemos de uma mulher e lutamos por todas. Estamos aqui finalizando o nosso primeiro Glenscast. Acompanhe aqui o nosso canal. Toda semana nós estaremos aqui entrevistando uma mulher com uma história de superação, com uma história linda também, como da Adriana Mazzaron. Então acompanha, curte, comenta, segue aqui, manda, fala para todo mundo do nosso podcast. E eu espero você aqui também na próxima semana para a gente curtir e discutir muito mais sobre esse universo maravilhoso que é o ser humano, tá bom? Até a próxima. Obrigado, Adriana. Um beijão para todos. Até a próxima. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.